Não, claro, aí. Gente, então esse assunto que nós vamos falar aqui, nós vamos falar sobre o suicídio consciente e o suicídio inconsciente. Tá? Que isso aqui é uma decorrência de uma doença, tá? Que todo mundo já ouviu falar, que é a depressão. Tá certo, gente? Então essa palestra aqui, ela é uma palestra que foi solicitada, tá certo? Durante o trabalho de tratamento espiritual, e o Espírito solicitou que a gente preparasse essa palestra para auxiliar as pessoas, tá? E auxiliar também as pessoas que estão desencarnadas, tá certo, gente? Então, o que eu vou falar aqui hoje, gente, que sirva para cada um de nós, para a gente usar para a gente mesmo, e não para ficar apontando o dedo para os outros. Olha lá, fulano aí é isso, fulano é aquilo, tá certo? Procure entender que o que vai ser falado aqui hoje é para o nosso próprio aproveitamento, tá certo, gente? Então vamos lá, Gabriel. Então, para começar, eu sei que todo mundo tem ideia do que é o consciente e do que é o inconsciente, tá? Mas tem muita gente que não sabe, tá? Esse aqui é o modelo da nossa mente, tá certo? Então aqui, gente, nós temos aquela ponta do iceberg em cima, é o que nós chamamos de consciente. Isso aí, gente, é a parte que nós estamos aqui nesse momento. Todo mundo está aqui comigo, todo mundo está consciente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então está todo mundo acordado, consciente. Agora, a nossa mente, gente, ela trabalha, olha só, o nosso inconsciente. E isso aí, gente, é o que nos arrasta. Olha bem, eu vou pegar aqui uma garrafa, presta atenção. Gente, olha aqui essa tampa da garrafa, vocês estão vendo? Essa tampa da garrafa aqui eu vou chamar de inconsciente. Você está vendo? O inconsciente é tudo isso aqui, ó. Agora, olha só, gente, qual tem mais peso na nossa vida? O consciente ou o inconsciente? Olha só, é o inconsciente, gente, que nos arrasta muitas vezes para autossabotagens, para um monte de coisa. E no nosso inconsciente é onde fica gravado tudo que nós já passamos, tá certo? Desde o útero materno até a fase adulta. E além disso, o nosso inconsciente também, ele grava o quê? Ele grava vidas passadas. Tá certo? Tudo que nós já fizemos nessas vidas e outras vidas no passado, está tudo ali arquivado nos depósitos ali, nos arquivos do nosso inconsciente. Tá? Então, muitas vezes, a gente tem atitudes estranhas e não sabe por que está tendo essas atitudes estranhas. Na realidade, muitas vezes nós estamos falando alguma coisa e fazendo alguma coisa que está lá no nosso inconsciente. Tá certo? Então a gente tem que entender o seguinte: tudo que eu falar aqui hoje é uma forma de conscientização. Olha bem, quando eu conscientizo de alguma coisa, eu estou tirando aqui do inconsciente e jogando lá no consciente. Vocês entenderam? A partir daí você já tem controle. Aquilo ali não vai ser feito de forma automática. Tá certo? Vocês escutam que eu estou meio louco? Pode passar. Vocês entenderam isso, né? Então, olha bem, gente, a principal causa que leva ao suicídio, olha bem, desde 2012, gente, nós estamos tendo uma escalada no mundo de ocorrência de suicídio. Tá? Hoje em dia, vamos dizer assim, a cada 40 segundos, uma pessoa morre em virtude de um suicídio no mundo. Tá certo? Então, quer dizer, nós estamos tendo um aumento muito grande da taxa de suicídio. Tá? E vocês vão ver por quê. Agora, está aqui, ó, depressão. Depressão é uma das principais causas de suicídio. Tá? Principalmente do suicídio consciente. Tá? Aquele suicídio que a pessoa planeja e atenta contra a própria vida. Tá? Eu posso dizer para vocês o seguinte:
Toda pessoa que suicida hoje, ela está em depressão, está passando por um problema, depressão. Agora, nem todo mundo que tem depressão vai cometer o suicídio, tá? Porque tem depressões mais leves, eu vou mostrar na frente, tá? Que são mais fáceis de ser tratadas. E olha só, gente, a depressão hoje é uma doença de alto extermínio. Por isso que nós temos que ficar muito atentos à depressão, tá? Porque a depressão é muito sorrateira, tá? Ela começa de forma muito sorrateira. E às vezes a gente não identifica isso no começo, tá certo? Então nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque a depressão ela leva a esse tipo de ocorrência, suicídio consciente ou inconsciente, tá? Então vamos lá. Depressão. Tem basicamente, gente, eu coloquei aqui dois tipos de depressão para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então nós temos uma depressão que é reativa. Olha bem, reativa. O que é reativa? É uma depressão que ocorre em decorrência de uma reação ao fato que aconteceu na nossa vida, tá? É uma depressão mais fácil de tratamento. Enquanto a depressão endógena é aquela depressão que a gente chama de depressão maior, aquela que vem de dentro para fora e que a gente muitas vezes não identifica as causas de forma consciente, tá? A depressão reativa, a gente identifica ela de forma consciente. Vocês vão ver aqui. Olha só, vai passar. Tá bom. A depressão reativa, gente, é aquela depressão que é uma decorrência de problemas como decepção. Eu pergunto para vocês aqui, ó, quem nunca teve uma decepção? Acho que todo mundo já passou por uma decepção, tá? Luto é outra causa também de depressão reativa, que é o luto. A pessoa perde uma esposa, perde um esposo, perde um pai, perde uma mãe que era muito ligada, tá? Ela pode muitas vezes incorrer numa depressão reativa, tá? Mas isso é mais fácil de tratamento, tá certo, gente? O estresse, o assédio moral, assédio físico, bullying, você já ouviu falar em bullying, tá? Isso também causa depressão, tá? Muita gente aí, muito jovem, muita criança, olha só. Hoje nós temos crianças de 7, 6 anos com depressão. Tá? Está começando muito cedo. Então, quer dizer, isso aí pode causar também o estresse, a pessoa muito estressada, que vive correndo, tá? Também desenvolve uma depressão reativa. E também, gente, nós não podemos esquecer disso aqui, ó. Nós estamos aqui dentro do centro espírita, obsessões. A obsessão, gente, ela ocorre na maioria dos transtornos mentais, das doenças mentais, tá certo? Os sofrimentos morais, a obsessão sempre está inserida, tá? Isso faz parte, tá certo? A pessoa deprimida, por exemplo, ela está fragilizada, e nessa fragilidade dela, emocional, fragilidade moral que ela está, ela vira o quê? Ela pode virar pasto. Olha bem o que eu estou falando, pasto. Tá? Para esse tipo de espírito, que são vampirizadores, que sugam energias, tá certo? E que ficam por aí, trombando para a gente na crosta terrestre. Tá? Isso é muito comum. Por isso que no tratamento da depressão é fundamental, gente, olha bem, é fundamental o tratamento espiritual concomitantemente, olha bem, juntamente com o tratamento medicamentoso e tratamento psicoterapêutico, tá? Para que a gente possa ter bom termo no tratamento, é fundamental o tratamento espiritual. Por quê, gente? Nós vamos tratar dos nossos obsessores, tá certo? Então, quer dizer, vai tratar tudo junto. Então, é importante isso. Então, esse tipo de depressão é uma depressão mais aparente, todo mundo percebe. Então, vamos ver a depressão mais perigosa.
Essa aqui é endógena, é aquela que vem de dentro para fora. Que a gente muitas vezes não sabe as causas. Tá? Então tem os fatores biológicos, hereditários. Tá? Eu não gosto muito de falar em hereditariedade. Não. Tá? Porque a gente sabe que com a reencarnação, essa questão aqui ela é um pouquinho furada. Tá? E a gente sabe que nós somos espíritos eternos e estamos sempre reencarnando. Então, muitas vezes a gente adquire uma doença mental, um transtorno mental, em decorrência de lambança que nós fizemos no passado. Tá? Tem muita gente que sofre nessa vida que é uma decorrência de problemas que fez lá no passado, tá? De erros que cometeu. Outra coisa, gente, trauma inconsciente. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês que aconteceu comigo no consultório. Uma vez eu atendi uma senhora, ela já tinha uma depressão, ela tratava de depressão há mais de 30 anos. Ela está com 63 anos. E nada sarava aquilo. Aí o que acontece? Nós fomos ver que ela tinha um problema que estava lá na infância dela. Tá? Você conversando, ela me contou o seguinte: ó, quando eu tinha 3 anos, a minha irmãzinha morreu de leucemia. E eu estava na beirada do caixão, que antigamente o velório era feito dentro de casa, vocês lembram, né? Então ela falou que estava debruçada no caixão, vendo a irmãzinha. A irmã tinha 1 ano e 9 meses. E aí chegou uma tia, chegou perto dela assim e falou assim: ó, você é que devia estar nesse caixão. A sua irmã morreu por sua causa. Olha só que absurdo isso. A tia falou isso para ela. E para uma criança de 3 anos, gente, quando um adulto fala uma bobagem dessa, aquilo ali fica gravado no inconsciente daquela criança e tem uma voz de Deus aqui. Então o que acontece, gente? Essa mulher, ela tinha um sentimento de culpa que ela não sabia de onde vinha. E vinha dessa coisa que aconteceu com ela quando ela era criança. Tá? Às vezes, por exemplo, uma criança de 5 anos, os pais separam. É separação. Aí de repente o pai está saindo de casa com a mala, chega para o filho de 5 anos e fala assim: meu filho, eu estou indo embora de casa por sua culpa. Meu casamento acabou por sua culpa. Eu já vi casos dele. A criança colhe aquilo como se fosse verdade. Ela não tem discernimento de crítica. Ela acredita. E aí, pronto, já gerou um problema que vai ter consequência lá na vida adulta. Tá certo, gente? Então, os pais têm que tomar muito cuidado com o que falam para as crianças. Tá? Tem mãe que fala assim: ah, meu filho, você é uma capeta, você não vai ser nada na vida. Quer dizer, não pode fazer isso. Você está gravando ali, ó, uma coisa que vai ficar gravada lá no inconsciente da criança. E na fase adulta é que o problema vem. Tá? Outra coisa, causas existenciais que remontam a vidas passadas. Como nós somos espíritas, nós podemos falar isso aqui com propriedade. Tá? Porque a maioria dos problemas que a gente tem hoje, a gente sabe que tem causas remontadas no passado. É claro, é a lei de causa e efeito. Nós estamos aqui numa colheita. A nossa vida é uma colheita constante de coisas que nós fizemos no passado. Você entendeu? Então, muita coisa que nos acontece são consequências de vidas passadas, de lambança que a gente aprovou lá atrás. Tá certo? Por isso que a gente tem que ter o que? Resignação e compreensão. Tá? Outra coisa, não saber dizer não. Eu vou perguntar aqui, gente. Quem é que sabe falar não aqui? Levanta a mão. Eu aprendi. É pouca gente, ó. Tá certo? Muito pouca gente. E você sabe que o Chico Xavier, ele falava pra gente, ele ia muito na casa do meu sogro. Toda terça-feira ele ia na casa do meu sogro. Meu sogro era organizado, tudo. E o Chico falava que a palavra mais abençoada que tem, gente, sabe qual é? O não. Depois eu vou mostrar para vocês.
E novamente aqui, olha só, as obsessões também estão presentes, tá certo, gente? Então a obsessão está presente em tudo quanto é problema. Por isso que o tratamento espiritual, eu volto a repetir, é fundamental. Tanto o tratamento da pessoa que está doente, quanto também os espíritos que estão acompanhando essa pessoa. Tá bom? Olha só, então, palavrinha abençoada que vocês têm que aprender a utilizar. Tá certo? Por quê? Porque a maioria só fala sim. Por que a gente muitas vezes fala assim, querendo falar não? É porque tem medo de desagradar, gente. De desagradar. Nós fomos criados pelos nossos pais para ter que agradar todo mundo, para ser bonzinho. Quem é que nunca escutou aqui a mãe falar, minha filha, meu filho, você tem que ser bonzinho? Todo mundo aqui já escutou isso, né? O problema de ser bonzinho, gente, olha bem, ser bonzinho é a mesma coisa que ser bobinho, tá? É diferente a pessoa que é boa e que é bonzinho. O bom, ele é bom. Por exemplo, Chico Xavier sabia falar não. Quem conheceu ele sabe disso. Na hora de falar não, ele sabia falar, doença é quem doença. Mas o Chico não era uma pessoa boa? Claro que era. Caridoso, mas não era bobo. Tá? Ninguém passava a bola por baixo das pernas do Chico. Ele sabia muito bem se posicionar. Tá certo? Olha só. Isso aqui, gente, toda vez que a gente fala sim querendo falar não, a gente está violentando, sabe quem? A pessoa mais importante da nossa vida. A pessoa mais importante da minha vida é minha mãe. É meu irmão, é meu pai, meu marido, pior é meu marido. Tá? Não é, gente. A pessoa mais importante somos nós. Por quê? Porque quando a gente se encarna, olha bem, quando a gente se encarna, nós vamos chegar lá no plano espiritual, eles vão perguntar para a gente, o que você fez da sua vida? Não, eu fiquei cuidando só dos outros. Aí eles vão falar para você assim, você passou a vida inteira cuidando do jardim alheio, do quintal dos outros. Agora você vai ter que reencarnar novamente para cuidar do seu quintal. Não é assim que tem muita gente? Passa a vida inteira cuidando dos outros. Esquece de cuidar de si próprio, da sua evolução, do seu trabalho, das suas realizações, dos seus sonhos. E depois fica doente. Por quê? Porque toda vez que a gente fala um sim, é o famoso engolir-saco, gente. Quem nunca engoliu-saco? Depois fica tomando um metrazol. Você já viu quem só toma metrazol? É a pessoa que vive engolindo o saco, está sempre com refluxo, problema no estômago, problema no intestino preso, e daquele bolo, bagunça tudo no aparelho digestivo. Então, gente, nós temos que tomar cuidado com isso. Olha. Por quê? Porque se a gente começa reiteradamente, olha só falando assim, para agradar todo mundo, a gente começa a ter mágoa, olha bem, de quem? Da pessoa mais importante somos nós. Vocês imaginam, por exemplo, quantos de nós muitas vezes falam assim, mas que ódio que eu estou de mim, que ódio, como é que eu aceito isso? Quantas pessoas aqui já não falaram isso? Mas que ódio que eu estou de mim, e está com ódio mesmo. Agora eu pergunto para vocês, quando a gente tem ódio da gente, a gente caminha para onde? Para cá. Então não saber falar não, gente, é um dos gatilhos, olha bem. Eu não estou falando que é a principal causa, mas é uma das causas principais que leva a pessoa a fazer uma depressão, que é uma doença de alto terrível. Por quê? Olha só. Ela te leva para duas ocorrências. Ou uma ocorrência, suicídio consciente, você atenta contra a vida, ou por inconsciente. É quando você começa a acidentar, começa a fazer doenças que você nunca teve. Por exemplo, você já ouviu falar em fibromialgia? Já, né? Tem muita gente aqui que tem. Olha só, fibromialgia, gente,
É a cara dolorosa da depressão. Olha bem o que eu estou falando. É a cara dolorosa da depressão. Tá? A gente que faz. E a fibromialgia, gente, é uma dor que não é clínica. Olha bem, você vai no médico, você fala, eu tenho fibromialgia, fala onde? No corpo todo. É uma dor idiopática, quer dizer, que não tem causa clínica. Tá certo, gente? E qual é o tratamento para a fibromialgia? É tomar antidepressivo. Quais são os antidepressivos mais conhecidos? Todo mundo aqui já usou. Escitalopram, paroxetina, sertralina, duloxetina, etc. Tem mais de 30, 40 nomes. Tá? Isso é só para enxugar gelo, gente. Porque o medicamento, o que ele faz? Ele vai amenizar o sintoma da depressão, mas ele não cura a depressão. Não cura. O que cura a depressão são as decisões que nós vamos tomar. Tá certo, gente? As mudanças que nós vamos fazer na nossa vida. É isso que vai curar a depressão. É você entender por que você fez uma depressão. Por que você entrou nesse buraco. O que te levou? Foi decepção? Foi. Foi isso? Foi bullying? Foi isso. Então nós temos que descobrir o que foi. Vocês entenderam, gente? Então, por exemplo, você já viu acidente de trabalho. Olha bem, acidente de trabalho. Muitas vezes os acidentes de trabalho eles ocorrem com funcionários que estão em depressão e não estão tratando. Tanto é que nas empresas hoje, o pessoal do RH, eles já estão de olho, o pessoal da enfermagem também fica de olho para detectar o quê? Pessoas com depressão, que estão trabalhando. Muitas vezes estão trabalhando, parar de tomar medicação. Outra coisa também que leva muitas vezes ao suicídio é você parar com a medicação antidepressiva de supetão. Você vai ter um efeito rebote. E nesse efeito rebote, muitas vezes a pessoa faz uma besteira. Tá certo? Então tem que tomar cuidado, confiar no médico. Mas qual é o médico adequado para tratar a depressão? Psiquiatra. Mas a minha ginecologista me passou um antidepressivo. Ela está fora da caixa dela. O médico adequado é o psiquiatra que ele estudou, ele que conhece a psicofármaca. Tá certo? Mas eu vou lá no ortopedista que me passou, gente. É a mesma coisa você vê com o psiquiatra, porque ele tratar dor de joelho. Você já viu isso? Não. Então, cada macaco no seu caso. Se for procurar um profissional médico para tratar a depressão, é o psiquiatra. O resto é que é para cá. Tá certo? Nós não podemos brincar, porque é uma doença mortal. Olha bem, leva ao óbito. Então, vamos lá. Fica atento a esses sinais. Tem vontade de morrer, de desistir, de sumir da vida. Procura ajuda, gente. Quer dormir e não acordar mais. Quem falou? Quem aqui já falou assim, gente, vontade de dormir e não acordar mais? Garanto que tem muita gente aqui que fala essa bobagem. Dormir e não acordar. Bom, a vida perdeu sentido. A vida ficou preto e branco. Perdeu o colorido, perdeu a graça. Procura ajuda, gente. Tá? Isso já é o começo. Está muito ansioso. Também, a ansiedade também é um sintoma da depressão. Olha, sofreu decepção e perdeu a vontade de viver. Procurar ajuda. Tá? Tratamento da depressão. Tem marca aqui, gente. Medicamentoso. Primeira providência que a pessoa tem que fazer é procurar um médico, psiquiatra e começar o tratamento medicamentoso. Por quê? Porque o tratamento medicamentoso, gente, ele vai colocar a nossa casa interna em ordem, tá? Para que a gente possa o quê? Tratamento medicamentoso é feito convencional, fitoterápico, homeopático e fluoide de barro, tá? Pode passar.
Depois que a pessoa está estabilizada com a medicação, o que acontece? Aí ela já pode procurar um tratamento psicoterapêutico para poder descobrir as causas emocionais que te levaram a fazer a depressão. Tá? Mas tudo isso tem que seguir junto. Outro, cuidados físicos também é bom, a pessoa fazer exercício, a pessoa fazer uma caminhada, tá certo? Isso é bom. Tá? Por quê? Porque libera determinados hormônios que vão ajudar no combate da depressão. Tá certo? E principalmente, gente, o tratamento espiritual. Começar com a reforma íntima, tá? Porque a gente tem que lembrar que também cabe a nós também, não só os espíritos, o tratamento. E o principal tratamento que nos cabe é a reforma íntima. Nós temos que aprender o quê? Lembrar que a gente também é responsável por aquilo, pelos nossos tratamentos. Caridade, paz e a mediunidade. Muitas vezes, pessoas, adolescentes, por exemplo, começam com um problema de depressão, doença, transtorno mental, muitas vezes é um afloramento da mediunidade. Então a mediunidade começa a aflorar e a pessoa começa a ter problema. Vai sempre procurar um centro espírita de confiança, vai começar o tratamento, assistir palestra, começar os estudos, que é muito importante, tá certo? E nisso a pessoa está trabalhando que é o autoconhecimento dela, para poder combater e principalmente, gente, evitar a depressão. Tá? Mas se a pessoa já tiver depressão, é lembrar que a depressão, gente, é um tratamento multidisciplinar. Tá certo? Então vamos lá, suicídio consciente. Ô, gente, antigamente a gente falava suicídio consciente, pessoa que fumava, pessoa que bebia, pessoa que usava droga. Hoje em dia, você fumar, você já sabe que aquilo ali vai dar problema. Então, quando a gente tem a consciência de que aquilo faz mal, já não é suicídio inconsciente, é consciente. Vejam só. Ó, bebida. Gente, bebida é a droga que mais atinge o corpo humano. Tá? A bebida ela atinge o cérebro, atinge os pulmões, atinge a musculatura, atinge o estômago, o aparelho digestivo, o fígado, o baço, rins, atinge tudo. A bebida alcoólica. Tá? Então hoje, a pessoa que sabe que já está dependente do alcoolismo, existe tratamento médico com medicação para ajudar no tratamento do alcoolismo. Então procure ajuda. Tá? Porque geralmente a pessoa que é alcoólatra, ela também é o quê? Deprimida. Ela está em depressão. Tá certo, gente? Então se você usa a bebida, saiba que isso já não é mais um suicídio inconsciente. A partir do momento que a gente sabe que aquilo pode matar, já não é inconsciente mais. Outra coisa, ao cigarro. Você já viu carteira de cigarro, pacote de cigarro? Vem com isso aqui, gente, mostrando. Ó. Então não tem desculpa. A pessoa que fuma, ela sabe que ela vai a óbito por causa do cigarro. Um dia vai, demora uns 30 anos, mas vai chegar lá. Entendeu, gente? Agora vocês me perguntam, isso aqui é suicídio inconsciente ou é consciente? A pessoa que fuma. É consciente, porque ela sabe que pode levar, está escrito ali, gente. Pode levar à morte. Então, se você sabe que o negócio te faz mal e continua usando, você está consciente daquilo. Então não tem desculpa. Antigamente não, ninguém sabia de nada sobre cigarro. Hoje não. Outra coisa também são as drogas. Se você usa droga, você sabe que aquilo ali vai te levar à morte, mais cedo ou mais tarde. Então se você usa a droga, aquilo ali seria suicídio inconsciente? Claro que não.
é consciência, sabe que faz mal. E tudo isso que eu estou falando aqui, gente, tem tratamento. Tem tratamento. Nada disso aqui não tem tratamento. Tudo tem tratamento. Tratamento de medicação, psicoterapia, tratamento espiritual, gente, que tem que estar por trás de tudo. Então, o tratamento espiritual é fundamental. Dr. Inácio, quando escreveu os livros, aqui quando estava encarnado, e nesses livros que ele escreveu, por exemplo, tem um que chama Reencarnação em Face da Psiquiatria. Nesse livro ele mostra sobre a questão da obsessão, tá certo? Então nós temos que tratar espiritualmente. Olha só, aqui o Chico, isso aqui é uma história, gente. Olha aí, é o seguinte, uma vez uma senhora chegou para o Chico com um nenenzinho na mão, nos braços, e esse neném não tinha braço, não tinha pernas, era cego, era surdo, mas ele não tinha as perninhas ainda. E olha só, aí ela perguntou para o Chico: Chico, explique a nossa irmã, e seu irmão está falando para o Chico, tá? Chico, explica a nossa irmã que esse nosso irmão, os seus braços, suicidou nas 10 últimas encarnações. Olha só. E pediu antes de nascer que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora que está aproximadamente com 5 anos, procura um rio, um precipício para se retirar. Avise nossa irmã que os médicos amigos estão com a razão. As 2 pernas dele vão ser amputadas em seu próprio benefício, para que ele fique mais algum tempo sobre a terra e que diminua a ideia do suicídio. Olha só, essa criança de 5 anos já estava querendo se suicidar novamente. Por quê, gente? Como ele suicidou em várias encarnações, aquilo passou a ser para ele um reflexo condicionado. Qualquer probleminha na vida já pensa em se matar. Então ali ele teve um problema nas pernas e os médicos tiveram que amputar as pernas dele. Uma criança de 5 anos. Vocês veem que a misericórdia divina, ela age até dessa forma. A gente acha que é uma tragédia, mas no fundo é uma bênção. Esse espírito aqui. Tá certo? Agora vamos ao suicídio inconsciente. Hoje em dia, gente, acidentes no trabalho, no trânsito, ainda são considerados suicídios inconscientes. Mas eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que está alcoolizada, olha bem, e essa pessoa vai dirigir um automóvel. Ela sabe que não pode dirigir o automóvel alcoolizado. E nesse dirigir o automóvel, ela sofre um acidente. E nesse acidente, ela mata uma outra pessoa. Quando ela desencarnar, gente, ela vai responder por suicídio e vai responder por assassinato também. Por quê? Porque por causa dele outra pessoa foi desencarnar. Então quer dizer, tomar cuidado, gente. Procurar seguir as leis de trânsito, andar devagar, para que a gente não incorra num acidente que muitas vezes nós vamos ser o quê? Responsabilizados. Tá certo? Insubmissão à vontade divina. Isso é outra causa de morte também. Tá? Pessoas que não querem tratar. Pessoa que está com uma doença e chega para o médico e fala assim: eu não quero tratar. Eu vou morrer mesmo, não quero tratar. Então, quer dizer, essa pessoa vai cometer um suicídio inconsciente. Tá? Quando ela se nega ao tratamento. Então, a pessoa tem que tratar. E tem que ser submissa à vontade de Deus, agradecendo a Deus por tudo, por todas as oportunidades, até de tratamento. Então vamos lá. Entregar as doenças. Tomar muito cuidado, gente. Tá? Tem muita gente que vem falando assim: nossa, eu quero morrer logo, eu não aguento essa vida. E muitas vezes a pessoa morre de forma boa, através de uma doença simples. Uma gripe qualquer pode levar a pessoa a óbito. Tá certo? Tem
Tem um caso, por exemplo, do irmão X, que ele conta uma história de um sujeito que ele era espírita e vivia falando: eu quero desencarnar porque eu quero trabalhar com mais benfeitores, não sei o que tem, quer conversar fora. E os benfeitores sempre falando para ele: você tem que ficar na terra, trabalhando até o final dos seus dias. E esse sujeito insistia: não, mas eu quero desencarnar, O que acontece? Ele teve uma gripe, e essa gripe boa, ele acabou da hora, desencarnou. Aí chegou no plano espiritual, todo feliz. Agora eu estou bom, tudo de bom. Chegou lá, a primeira coisa que ele levou foi um sabão do benfeitor dele, um sabão. Falou: você morreu 30 anos antes da hora. Então agora você vai ficar comigo aqui do meu lado 24 horas. Você não queria trabalhar com a gente? Então você vai ficar 24 horas do meu lado, trabalhando. E aí o que acontece? Ele passou uma semana, 2 semanas, ele chegou para o benfeitor dele e falou assim: meu benfeitor, eu não aguento mais, eu quero descansar, eu não aguento, cemitério, tem que ir no hospital, correr para cá, correr para lá. Aí o benfeitor falou: mas vem cá, você não queria morrer? Você não fez força para desencarnar? Mas eu queria. Você queria, né? Então, você não quer. Porque você chegou aqui antes da hora, pelo suicídio inconsciente. Aquela doença sua foi um suicídio inconsciente. Então agora você vai ser penalizado por isso. Durante 30 anos. Você vai para uma colônia de tratamento e vai ficar lá, trabalhando 24 horas por dia, do jeito que você queria. Então, gente, tomar muito cuidado. Está doente, gente, procura tratar. E procura ir até as últimas consequências do tratamento. Se você desencarnar em virtude do tratamento, beleza. Mas pelo menos você tentou. Tá? Cuidado. Resignação é diferente de desistenciar. Olha bem. Muita gente acha que resignação é desistir da vida. Não é. Tá? Então a gente tem que ter o quê? Uma resignação que seja o quê? Dinâmica. Tá? Eu sou resignado, mas eu vou tentando tudo, todo o tratamento que for chegar às minhas mãos e que eu tiver condições de fazer. Tá certo, gente? Agora aqui nós vamos ver um vídeo rapidinho do André Luiz lá no nosso lado, conversando com o benfeitor dele, Lísias, quando ele estava perguntando para o Lísias por que lá no grau eles ficavam chamando ele de suicida. Tá? Não, é o próximo, mas pode pôr. Outra coisa que é suicídio inconsciente, gente, é a gula. Pessoa que come demais, come, você entendeu? Sem critério nenhum. Tomar muito cuidado, isso pode levar. Vaidade excessiva. É aquelas pessoas que vivem fazendo procedimentos de anestesia. Tá? Numa delas a pessoa vai ter uma alergia e vai ir a óbito, vai desencarnar. Tá certo? Então, quer dizer, tem gente que usa anabolizante, aplicando, sem prescrição médica, de qualquer jeito, tá? Toma anabolizante, toma não sei o quê, é uma droga daqui, outra dali, isso tudo pode levar a pessoa à morte, tá? Pessoa que faz muita cirurgia de reparação, cirurgia plástica, ela pode, numa dessas, vir a desencarnar. Tá? Aí a culpa vai ser dela. Sentimentos negativos, pessoa que tem muito ódio no coração, pessoa que tem muito sentimento tóxico que guarda no coração, isso aí tudo, gente, pode levar a pessoa à desencarnação. Tá? Porque quanto mais sentimento negativo, tóxico, você fica guardando, você pode começar a fazer doenças. Tá? A maioria das doenças tem fundo emocional. Tá? E o fundo emocional geralmente tóxico. Tá? Então a gente tem que estar sempre com perdão na ponta da língua.
procurar exercitar o perdão, procurar ter benevolência e indulgência para aquelas pessoas que nos magoam, que nos decepcionam. Outra coisa também é a obsessão pertinaz. Tá? A pessoa se deixa levar pela obsessão e não procura ajuda. Tá? Então, quer dizer, você sentiu que está com um pensamento diferente, coisa que não é de você. Começa a ter aqueles pensamentos, procura ajuda no centro espírita. Tá? Porque a obsessão também pode levar à morte. Então, aqui vai ter um filme aqui do André Luiz, rapidinho. Tem som aí? Mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo, intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Então, gente, suicídio, catástrofe a ser evitada. Conscientizar sobre o processo depressivo. É a primeira coisa que a gente tem que se conscientizar. Buscar tratamento para depressão, para qualquer doença, lutar pela vida até o limite das forças. Como diz o caipira, tem que secar o bagaço e fazer tratamentos convencionais. Tomar cuidado também com o heroísmo, tá? A maneira da pessoa muitas vezes pagar cachaça e sofrer bonito, tá? Porque tem muita gente que acha bonito, tá? Às vezes chega assim carregando uma sacola com mais de 10 comprimidos, 10 medicamentos diferentes e acha que aquilo vai levar bacana, tá? Então tem muita gente que acha que sofrimento é importante. Ele é importante quando vem da parte do Pai maior, mas não aquele sofrimento que a gente busca com a própria mão. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque tem muita doença aí, muita gente doente, fica doente não porque é uma consequência de uma programação reencarnatória, mas é consequência da imprevidência que a pessoa tem com a vida dela. Tá? Uma pessoa que não se cuida, uma pessoa que não busca tratamento no momento certo. Isso acontece muito, gente, com homem. Homem é um bicho custoso. Tá? Homem às vezes está doente, tudo, ele fala, não vou em médico, não gosto de médico, não sei o que lá. Mulher não, mulher já busca mais o tratamento. Então os homens têm que tomar muito cuidado com isso. Tá? Se a esposa chegar para você e falar, vamos no médico, vá. Porque a mulher já tem uma intuição e é muito importante o homem escutar a mulher. Tá? Ó, e cuidado, viu, gente? É igual a palestra que eu fiz aqui da outra vez. A hipnose do smartphone. O smartphone, gente, esse aparelho pequenininho, a pessoa muitas vezes ela entra no estado alterado de consciência quando fica com ele fixando o smartphone, tá? E aí entra num processo que muitas vezes facilita o trabalho dos obsessores, trabalhar com hipnose, tá? Então tomar muito cuidado com esses aparelhos, tá? Usar só na medida do possível e for para usar alguma coisa.
Profilaxia para evitar fazer uma doença. Pedir a Deus forças para enfrentar todos os males que lhe forem colocados diante de nós. Então, gente, nós não sabemos o dia de amanhã, tá? Muitas vezes o amanhã nos reserva uma doença séria. E a gente tem que estar preparado para isso. E se um dia isso ocorrer, buscar o quê? O tratamento, pedir a Deus forças para aguentar. Tá certo? Porque não é fácil. Tá? A gente sabe aí, pessoa que trata com câncer. A minha esposa, ela teve câncer, desencarnou. E é uma pessoa absolutamente saudável. Nunca teve problema nenhum nessa área aqui da genese da mulher. E o câncer dela apareceu no ovário. E apareceu do nada. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado e estar sempre preparado para tudo. Disponha-se a perdoar. A mágoa leva a depressão e desencadeia doenças. Olha só, gente. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas tem coisa que eu não perdoo. Quando você fala isso, você está dando tiro no próprio peito. Porque tudo tem que ser perdoado. E a gente tem que lembrar, gente, que o perdão é uma ferramenta terapêutica. Para quem utiliza o perdão não é para aliviar a consciência de quem te magoou. O perdão é para o seu tratamento, para que você não venha ficar doente, em consequência da mágoa. Tá certo? Então, sempre procurar perdoar. E perdoar, gente, é jogar com essa importância. Tá? Não é que você vai perder a memória do fato que ocorreu, mas simplesmente você vai lembrar daquilo e aquilo não vai gerar sentimentos ruins. Tá? Vai ser uma lembrança que passou, ficou no passado. Tá? Então lembrar disso, que o perdão é bom para quem perdoa. Perdoar, gente, é um ato de inteligência, é um ato de profilaxia para qualquer tipo de doença. Tá certo, gente? Então a gente tem que procurar sempre estar com perdão na conta da vida. Porque, gente, não vai faltar a ocasião da gente se decepcionar. Porque para a gente decepcionar com alguém, basta a gente criar expectativas e apego. Tá? Então, quer dizer, a gente tem que estar preparado. Ninguém sabe qual é a hora certa de ninguém, isso é claro. Não desanime com um prognóstico médico desfavorável. Olha bem, gente. O prognóstico médico, tá? Ele não é 100% de certeza. Tá? Sempre tem a intervenção de Deus, tem intervenção do tratamento. Tá? Então, se você tem um prognóstico ruim, aguenta aquilo ali e busca o tratamento até o limite das forças. Tá certo, gente? Não desistam. Tá? E aqui tem uma terapiazinha, gente, para cura de doenças, para melhorar essa questão. Tá? É pegar uma folha de papel e escrever. Durante 21 dias ou 21 folhas, escrever assim: eu declaro que me perdoe e quero viver. Tá? Para quem tiver uma doença mais complicada. Tá? Por aí você vai falar com o seu inconsciente. Tá? E escrever, por exemplo, essa frase de cima até embaixo. Tá certo? E depois de 21 dias vocês vão tirar essa folha do caderno e vão queimar. Tá? Agora aqui é uma coisa que... Se a sua infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se os seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desiste da vida. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem o poder mágico que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe.
Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então não desiste. Fica. E não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas sobretudo a nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei como desistir, mas resolvi ficar e tudo passou. Não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida. Eu fui ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo, e sobretudo para nós mesmos, que a vida vale a pena ser vivida. Então, gente, o mais importante aí dessa questão do suicídio é a gente lembrar que a depressão ela está por trás, a obsessão também está por trás, e lembrar que o tratamento, gente, ele tem que ser acompanhado junto, levado junto. Tratamento com médico, psicoterapêutico, tratamento espiritual, tudo acompanhado, viu? Porque é uma doença muito séria, tá? E que está ceifando muita vida, tá? De jovens, pessoas mais idosas, tá? Então, procurar lembrar disso. E aí, para encerrar aqui, ó, é lembrar de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, ela, no plano espiritual, ela tem incumbência de tratar, de cuidar de suicidas, tá certo? Então, por exemplo, ela dirige assim, ela comanda vários hospitais no plano espiritual dedicados ao tratamento de suicidas. Então, esse é o trabalho dela. E a questão tem esse livro também, que chama Memória do Suicida, Memória do Suicida, que foi escrito pela Ivone Pereira, que é uma médica que foi psicografada. O Camilo Castelo Branco, que era o espírito, que ele suicidou também, porque ele ficou cego. Tá? E lá conta todo o sofrimento que os suicidas passam no plano espiritual. Então é um livro muito intenso, é um livro muito, vamos dizer assim, pesado, mas tem ele em audiolivro. Quem quiser entrar em contato comigo, eu mando o audiolivro, tá? É mais fácil. E quem puder ler esse livro, que leia, tá? E sempre que tiver alguém com depressão, vamos fazer uma prece para Maria Santíssima. Pedir para Maria Santíssima abençoar todas as pessoas que têm depressão, todas as pessoas que já passaram pela tentativa de suicídio. Tá certo? Então eu gostaria aqui, nós estamos encerrando aqui a palestra, pedir a vocês que vão bater uma palma para Maria. Maria de Nazaré nos ampare, nos proteja a todos, tá? Principalmente as pessoas que estão passando pela depressão. Tá certo? E aí, encerrando, aqui está o Filho de Deus. Aí tem um livro que fala sobre a depressão, fala sobre a bebida. Certo? Então é isso aí, gente. Eu agradeço a todos a paciência que tiveram. E fiquem todos na paz de Deus. Vai.